Olá, alunos e alunas. Meu nome é Rodrigo Kinski e na nossa primeira aula de ilustração nós veremos a diferença entre desenho e ilustração. Nem todo desenho é ilustração, mas muitas ilustrações também são desenhos, né? Nós veremos o que é ilustração e as aplicações da ilustração em diversas áreas, como a editorial, moda, ilustração científica. Além disso, a gente vai ver um pouquinho mais a aplicação de técnicas de ilustração na área de animação, né? Como as técnicas são utilizadas na produção de animação e na produção também da animação em si e também dos concept arts e design de personagens, né? Que também utilizam muito as técnicas de ilustração. O tema da nossa aula de hoje é a ilustração. Primeiro vejamos uma definição do dicionário Merriam-Webster sobre o que é ilustração. Ele define ilustração como figuras ou diagramas que ajudam a tornar algo evidente ou atraente. O termo figuras é muito amplo para o que a gente vai trabalhar aqui, porque pode incluir fotografias e outras técnicas de criação de imagens que a gente não vai ver aqui, né? Então, para nós é legal a gente enquadrar melhor, né, o que é ilustração dentro dos nossos objetivos aqui. Então, para isso eu fiz essa outra definiçãozinha em que ilustrações são visualizações criadas por artistas utilizando materiais e técnicas manuais ou digitais de desenho e pintura para criar representações bidimensionais de coisas tridimensionais que ajudam a tornar algo evidente ou atraente. Então, essa definição aqui já fica mais dentro do que a gente vai trabalhar nessa aula, né? Então, já exclui algumas coisas que a gente não vai utilizar, que a gente não vai aprender aqui. Então, as ilustrações também podem ser são criadas por razões profissionais e são dependentes de textos aos quais elas acompanham, né? Então as ilustrações, vendo literalmente, elas ilustram algo, né? Então uma ilustração raramente vai ser vista isoladamente, né? Sem que ela esteja acompanhada de um texto, mesmo que seja a marca de alguma coisa ou uma campanha. Desenhos e pinturas realizados por prazer, né, eles não chegam a ser ilustração, né, eles são ilustração se eles forem utilizados para acompanhar ou ilustrar algum texto ou alguma ideia, né, de alguma campanha. Existem diferenças, né, entre ilustração e desenho. Um desenho pode ser utilizado como uma ilustração, mas, como a gente acabou de ver, né, nem todas as ilustrações podem ser consideradas desenhos, né? Os desenhos podem ser criados por motivos pessoais, por motivos artísticos. Eles não precisam estar ilustrando alguma ideia, né? Eles não precisam representar algo concreto relacionado a um produto, não precisam necessariamente ter a natureza, né, de comercial, ser um desenho realizado profissionalmente, né? Desenhos podem ser ilustrações também, mas nós temos uma variedade de outros motivos para desenhar, né? Os desenhos, eles podem tanto ser aqueles rabiscos, como a gente tem aqui um desenho até bem feito, né, mas é aquele tipo de desenho que a gente faz no caderno, né? Enquanto a gente está assistindo uma aula, e a gente está prestando atenção, ouvindo, mas a nossa mente está agindo quase que sem o nosso controle, né? E está desenhando, a nossa mão vai desenhando o que ajuda até a gente a pensar, né? Sobre o conteúdo que a gente está ouvindo, né? Mesmo quando os desenhos não têm relação, né? Eu, pelo menos, quando eu sempre estava desenhando durante as minhas aulas, né?
não quando eu dou aula, né, mas quando, quando eu assisto aula, né, eu normalmente estou rabiscando alguma coisa. Existem vários outros tipos de desenhos também, um que está sendo muito divulgado ultimamente, né, é o estilo de urban sketching, né, que são os desenhos urbanos, os diários visuais, em que as pessoas registram os lugares, as pessoas em volta, a comida, são feitos normalmente em sketchbooks, né, livros de cadernos de desenho, onde você registra o lugar que você está, né, que são desenhos também criados não por motivos profissionais, né, muitas vezes, ou comerciais, mas como registro mesmo, como um diário visual da vida desses desenhistas, né? Os desenhos também podem ser usados e são muito usados, né, para esboçar todos os tipos de criação visual, né, desde a pintura, a escultura, tudo pode começar num desenho, né? Tudo pode ser representado bidimensionalmente utilizando grafite e papel, né? Pode ser simplificado para ser representado com grafite e papel. O desenho também é muito utilizado para gerar alternativas para um projeto. Então, tanto quando a gente está começando um projeto visual, seja artístico, seja de design, ou seja de animação, seja de um filme de live action, a gente pode utilizar o desenho, né, para começar a criar os personagens, os cenários, os objetos, ou o layout de uma peça gráfica. Tudo isso pode começar com o trabalho no trabalho de desenho, né? E a geração de alternativas é quando a gente cria várias possibilidades, né? A gente tem um personagem, digamos, que a gente tem que criar para nossa animação, mas a gente faz variações desse personagem, né, que a gente pode escolher, ou alguém acima, né, o diretor de arte, pode olhar essas opções e escolher aquele prefere para ser desenvolvida, para ser... Esse esboço daí, então, vai ser aprimorado para poder ser utilizado posteriormente, né, na animação, né? Então, animações normalmente precisam... Um personagem de animação precisa ser repetido, né, e precisa funcionar em vários ângulos. Então, ele tem que ser bem planejado para funcionar em movimento, né? Não só parado, por exemplo. Nesse slide nós podemos ver que a ilustração pode ter várias aplicações, né? Pode ter comerciais e profissionais, ela tanto pode ser uma ilustração de moda, ilustração para publicidade, ilustração para embalagem, ilustração editorial, ilustração técnica, concept art e ilustração científica. Esses exemplos aqui não esgotam, né, as possibilidades de utilização da ilustração, mas eles mostram para a gente que são algumas das principais áreas onde onde o ilustrador pode atuar criando visualizações, né, criando ilustrações em diversas técnicas. A ilustração editorial é o tipo de ilustração que expressa as ideias de um texto em publicações como livros, revistas, jornais, blogs, portais de notícias e até mesmo mídias sociais. Então, atualmente, as ilustrações editoriais, né, eu já vi desde a criação do primeiro livro, né, a gente tem já ilustrações, mesmo que seja a fonte, né, feita ilustrada para ficar mais atraente, e depois a gente passou a ter desenhos, né, representando o texto, e agora, né, que a gente teve no século XIX, século XX, um boom, né, da impressão de jornais, impressão litográfica, depois a impressão offset.
e os textos sempre vindo acompanhados com alguma ilustração para torná-los mais atraentes, né, para representar uma ideia de maneira visual, para acompanhar o texto, para resumir aquele texto jornalístico ou para ilustrar um texto de ficção, para fazer uma capa de revista. Então a ilustração editorial ela tem essas várias áreas, né, em que cada uma tem suas características. Hoje em dia a gente tem muita coisa que é publicada diretamente online, né, em blogs, em Facebook, no Instagram, né, nas mídias sociais. Então muito do que até um tempo atrás era contido em jornais e revistas físicas, né, de papel apenas, atualmente muito disso passou a ser feito virtualmente, né, através das mídias sociais. Livros de ficção também muitas vezes são ilustrados normalmente em preto e branco, né, porque você tem que pensar também que o papel que a tinta utilizada nos textos é preta, né? Normalmente não se usa 4 cores na impressão de livros, então por isso já influencia, né, no uso da cor, na criação das ilustrações em preto e branco, né, para serem utilizadas com ilustração de livro. Então a gente tem a função da ilustração, né, onde ela vai ser mostrada, também influencia em como ela nas técnicas que a gente pode usar, né, em como ela vai ser representada, né, porque não tem por que você fazer um desenho colorido, né, se a ilustração vai ser reproduzida em preto e branco, porque você não tem, mesmo que sejam várias tonalidades diferentes, quando elas se transformam em cinza, para virar uma ilustração em preto e branco, você não sabe muito bem como isso vai ser convertido, né? Você não sabe se o que você achou que a cor que você achou que ia ser um cinza claro vira um cinza escuro. Então a gente tem essas questões, né, de a função da ilustração, aonde ela vai ser apresentada, influencia na sua produção, né? Tanto que agora, né, com a apresentação digital, a ilustração pode ser se é cor, ou se é colorido, ou se é preto e branco, não influencia no preço, né, de produção, de reprodução dessa ilustração, como influenciaria na ilustração editorial. Se você tem que imprimir um livro em colorido, ele é mais caro, né, do que imprimir esse livro em preto e branco. Dentro da ilustração editorial, um dos campos que é bem vasto para a utilização de ilustrações é o da ilustração de livros infantis, né? Que normalmente, esses sim, são majoritariamente coloridos, né? E feitos em diversas técnicas diferentes de ilustração são utilizadas na realização de livros infantis, né? E normalmente os livros têm poucas páginas, né? Num papel mais encorpado. Isso faz com que você também fique mais fácil imprimir colorido, né? Porque são menos páginas. Eles normalmente são livros curtos, né? Não são livros de centenas de páginas como um romance, né? O autor Salisbury fala disso sobre livros infantis, que a ilustração de livros infantis é uma sutil e complexa forma de arte que pode comunicar em muitos níveis e deixar uma marca profunda na consciência da criança. Então a gente tem essa função, né, de despertar a imaginação da criança, educar a criança através da literatura e da relação entre imagem e texto, né, porque muitas vezes o texto, diferente de um livro, de um romance, né, onde a ilustração ela é meio à parte, né, ela não é essencial para a narrativa. Os romances normalmente funcionam muito bem sem as ilustrações, né, as ilustrações estão lá para decorar, né, para tornar o livro mais atraente, mas não estão lá tanto para funcionar em conjunto com o texto, né. Já nas ilustrações de livros infantis, essas
as ilustrações são realizadas para funcionar em conjunto com o texto, né? Elas podem tanto estar agregando informação, ou muitas vezes também elas podem funcionar sozinhas, né? Sem o texto, né? Você pode ter páginas sem texto, você pode ter páginas onde a imagem complementa o texto, não apenas é uma tradução visual do que está escrito, né? Então, a ilustração para livros infantis tem essa característica de ser bem aberta, né? E ter possibilidades narrativas dentro dela mesma, né? A ilustração para publicidade tem como objetivo chamar a atenção de consumidores, fazer com que reconheçam um produto ou marca e criar desejo pelo produto e finalmente fazer com que comprem o produto. A ilustração para publicidade é um campo vasto, né? Agências de publicidade normalmente contratam tanto ilustradores freelancer, né? Ou às vezes até tem os ilustradores da casa, né? Porque para publicidade o uso da ilustração é interessante, né? Porque é uma maneira criativa, né? de apresentar um produto, né? E chamar a atenção para esses produtos e marcas, né? Aqui nós temos o autor Wigan diz que um campo criativo, que a ilustração para publicidade é um campo criativo e comercial que oferece mais exposição e paga mais do que a maioria dos trabalhos encomendados. Os prazos são apertados dentro da indústria e a colaboração entre agentes, compradores de arte, designers, diretores de arte e redatores é essencial para comunicar efetivamente a mensagem do cliente. Os ilustradores trazem uma visão pessoal, habilidade de desenho e design, sagacidade, imaginação criativa e habilidades interpretativas para a tarefa. Ou seja, o ilustrador ele é dado uma tarefa, né, de representar um produto, mas ele utiliza a criatividade dele na hora da representação, né? Então, ele sintetiza uma imagem, né, para ser que é melhor representada através da ilustração, né, para chamar a atenção dessa marca ou produto. E aqui, como ele diz também, você tem às vezes prazos apertados, né? Essa ilustração é para ontem. Às vezes o para ontem faz com que você possa cobrar mais caro do que uma ilustração para a semana que vem ou para o mês que vem. E às vezes, dependendo do status do ilustrador, né? Então, o ilustrador com um status maior pode cobrar mais dependendo da demanda, né? Da urgência dos trabalhos, né? A publicidade é um campo vasto, né? Porque quase todos os produtos utilizam ilustração de algum jeito para se divulgarem, né? Para anunciarem aos consumidores, né? Uma hora ou outra algum produto, todo produto vai utilizar a ilustração. A ilustração para embalagens é semelhante à ilustração publicitária, sendo seu maior propósito tornar um produto reconhecível para destacá-lo em meio a outros produtos, semelhantes nas prateleiras de um supermercado ou loja de conveniências. Quando você chega dentro de um supermercado, né, você tem aquelas fileiras de produtos agrupados por tipo, né? E muitas vezes esses produtos têm a mesma cara, né? E na embalagem, quando você vai pensar numa embalagem, você tem que pensar que você precisa da familiaridade, né? Então, esses produtos têm meio que a mesma cara por algum motivo, né? Para você reconhecer que o molho de tomate é um molho de tomate, né? Então, você bate o olho, normalmente verde com vermelho é molho de tomate. Se você colocar azul com cor de rosa, talvez a pessoa passe direto se ela estiver procurando molho de tomate, porque ela não identifica o azul e o rosa como molho de tomate.
Então você tem que pensar ao realizar uma ilustração para uma embalagem que certas convenções servem para divulgar o produto, né? Para você reconhecer o produto na prateleira. Mas você também quer chamar atenção para o produto. Então você tem esse jogo de trabalhar dentro das convenções, mas tentando se destacar de alguma maneira, né? Então uma caixa de chocolate não pode parecer uma caixa de parafuso, porque confunde o consumidor, né? Então você tem que ter esse jogo de como você vai se destacar dentro de certos limites, né? Uma das utilizações da ilustração para embalagens é o uso uma das coisas que as ilustrações para embalagem utilizam são os mascotes, né? Você tem o Tony, o tigre da Kellogg's, os cereais principalmente tem esses mascotezinhos, né? Que ajudam a definir a identidade da marca e atribuindo características humanas, né? Então o consumidor pode se reconhecer, se conectar com essas características quando a criança vê a propaganda do cereal, que é meio que um desenho animado, né? Esse personagem animado, ela pode isso pode gerar um interesse maior, né? Do que só o cereal por si só. Infográficos. Infográficos são outra aplicação das ilustrações, a utilização deles em infográficos, né, para você criar graficamente, transmitir dados estatísticos, né? Os infográficos utilizam imagens e diagramas com o mínimo possível de texto para comunicar a essência de um assunto de maneira clara e rápida. Eles misturam ilustração com design gráfico para facilitar a compreensão de informações estatísticas. Então aqui também você tem grande criatividade que pode ser utilizada para representar esses conceitos e esses dados, né, através do uso da ilustração. A ilustração para moda são representações gráficas que têm a função de comunicar visualmente o estilo de roupas, acessórios, como cosméticos, penteados, para divulgar marcas e produtos do mundo da moda. Ou seja, as ilustrações de moda têm várias funções, né? Você tem tanto a ilustração de moda que é feita para criar um produto, né? Que a partir daquele desenho uma roupa, um acessório vai ser desenvolvido, e você também tem aquele desenho de moda para divulgação de roupas e acessórios, né? No mundo da moda, você tem muita imagem, né? Muita imagem de grande qualidade. Então, o ilustrador, numa revista de moda, vai estar disputando com a atenção do público com vários outros ilustradores, com vários grandes fotógrafos, né? Então, por isso, a ilustração de moda tem uma característica que ela permite bastante liberdade na representação, né? Então, para o ilustrador e para o produto se destacarem, grande liberdade é permitida. Você não tem só os desenhos mais finalizadinhos, detalhadinhos, você tem bastante desenho mais expressivo, né? Com manchas representando as coisas, né? Para os pesquisadores Kunen e Santos, a ilustração de moda traduz o humor da época em que foi ilustrada, pois além do estilo do artista, forças sociais e econômicas também determinam a forma e o conteúdo da ilustração. Então é um tipo de ilustração que depende, né, do que está acontecendo na época, né, de como as pessoas estão se vestindo, de quanto dinheiro, de como as pessoas, do dinheiro que as pessoas têm para se vestir, né, de quanto elas podem investir em roupas, ou se a moda traduz bem, né? A gente pode pegar uma ilustração de moda dos anos 80 para ver como
tem um pouco do retrato, né, de como era aquela época, né? Então, cada década a gente pode olhar nas ilustrações para ter uma noção, né, de como o mundo estava naquela época, né? Não, portanto, não só porque pensando nas ilustrações de moda de alto padrão, né? Mas também nas ilustrações de roupas que são mais acessíveis para a população, né? Que definem mais ainda como é visto uma época, né? Como as pessoas se vestiam em cada época. A ilustração científica é uma maneira de informar e comunicar conceitos, detalhes, assuntos complexos de forma envolvente e facilmente compreensível. Então a ideia da ilustração científica é você representar alguma coisa para facilitar a compreensão de um assunto, né? Então é mais fácil você desenhar uma planta, né, no caso da ilustração botânica, do que você descrever como os galhos, a aparência dos galhos, das flores, das folhas. Isso provavelmente é feito também, mas a ilustração ajuda, né, a ilustrar literalmente, né, esses conceitos. Ela também pode ser aplicada em várias outras áreas da ciência, né, para conceitos de física, de astronomia, para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, qual é a aparência das partes do corpo, né, no caso da ilustração médica, dos ossos, dos órgãos, dos músculos. Tudo isso pode ser representado, né, de forma através da ilustração, né. Para o historiador da ciência, Belknap, a ciência é um empreendimento fundamentalmente visual. Ele gira em torno do material, ou seja, um átomo, um gênio, um cristal, uma baleia ou uma galáxia distante. Seu objetivo é a elucidação. Assim, comunicar pesquisa sempre se baseou na combinação de imagem e texto para compartilhar descobertas, ideias e observações. Então a gente tem isso que a ilustração científica ajuda a tornar as coisas mais evidentes, né? Você enxergar átomos, que são coisas que a gente não consegue enxergar naturalmente, podem ser representadas através de ilustrações, né? A ilustração técnica, ela nos ajuda a compreender e comunicar a forma de um produto, né? Então a gente vai ter tanto no desenho, ela pode ser utilizada tanto no desenho mecânico, né? No desenho técnico, de como são as partes de um produto que para que ele seja produzido, né? Então vai ter marcada a escala de alguma coisa, você vai ter a forma, tudo bem detalhado em um desenho técnico para que possa ocorrer a produção precisa, né, das peças de algum produto. Pode ser um móvel, pode ser até um desenho mecânico, né, um motor. Tudo é desenhado de maneira precisa através da ilustração técnica. Outro uso da ilustração técnica também é comunicar visualmente a montagem de produtos, né, que a gente compra, né? Quando a gente tem um manual técnico dos produtos, normalmente a gente tem umas ilustrações técnicas ali que vão explicar como um produto funciona, né? Como a gente vai montar, aonde estão, para que serve cada botão de alguma coisa. Então tem esses desenhos técnicos que são realizados para ajudar a gente a compreender como montar alguma coisa ou como alguma coisa funciona, né? Então a ilustração técnica tem o propósito de comunicar visualmente, descrevendo e explicando assuntos de natureza técnica através da representação precisa de um objeto para simplificar a sua compreensão. A gente vê a importância da qualidade de uma ilustração técnica quando a gente pega um manual e a gente não consegue compreender como montar alguma coisa, né? Isso acontece muito.
Então a ilustração técnica é muito importante para a gente compreender essas coisas e montar nossos móveis sozinhos. Então, como eu já disse no slide anterior, né, na ilustração técnica, as qualidades estéticas das imagens são menos importantes que sua clareza. Um exemplo de aplicação desse tipo de ilustração são os manuais de instrução de produtos, nos quais sua montagem e funcionamento são ilustrados passo a passo. A animação. O processo de animação cria a ilusão de movimento através da reprodução de sequências de imagens, nas quais cada imagem é um pouco diferente da outra. Então, a diferença entre as imagens, o braço de um personagem vai estar em uma posição num quadro, e no outro ele vai estar em outra posição, e isso vai criar o movimento, né? As pernas, a localização dele dentro da tela, tudo isso, a alteração dessas coisas cria a ilusão de que as coisas têm vida, né? Que os desenhos estão animados, né? Animar quer dizer dar vida. Personagens em movimento. Tradicionalmente, na animação, os personagens e outros elementos que se movem e que devem ser animados quadro a quadro são realizados com contornos bem definidos e preenchimentos planos, utilizando tintas opacas para manter uma unidade visual entre os diferentes desenhos de uma sequência. Ou seja, a gente pode... os fundos podem ser desenhados de uma maneira e os personagens de outra, né? As coisas que se mexem em uma ilustração normalmente são desenhados utilizando instrumentos, né? Pincéis, canetas, que você pode manter uma qualidade de linha que é meio que repetível, né? Dentro de uma sequência, né? E as cores vão ser mais planas, porque os fundos já são diferentes, né? Os fundos eles podem ser realizados numa variedade de técnicas, porque eles não precisam ser tão nítidos, tão definidos, eles não vão estar se alterando, né? E falando isso de animação tradicional, se você pensar nas animações antigas da Disney, da Warner Brothers, que eram feitas quadro a quadro, desenhadas quadro a quadro, né? Manualmente, os fundos normalmente eram uma imagem estática. E normalmente eles têm um aspecto diferente do desenho dos personagens e das coisas que se mexem. Você pode ver, assim, um exemplo que eu lembro bastante é no caso do desenho do He-Man, que eu sempre sabia quando ele ia cair, quando ele estava escalando alguma coisa, porque na montanha ia ter uma pedra que ia ter uma cor mais plana, né? Então a gente ia ter o fundo, né, da rocha que ele está escalando ia ser todo texturizado, desenhado com técnicas de pintura, né, e volume, e ia ter aquela pedra que era só um contorno e uma cor dentro, né, sem sombreamento. Daí você sabia que quando ele pegasse naquela pedra, aquela pedra ia cair, né, porque ela é desenhada da maneira que as coisas que se moviam são desenhadas, né? Porque os fundos estão lá. O fundo você vai poder mexer, movimentar dentro do mesmo desenho, você movimenta a câmera, né? Ou aproxima, ou uma panorâmica para um lado, para o outro. Mas os personagens que se movem, eles normalmente têm essa cor plana, né? Eles são chapada. E enquanto os fundos vão ter mais detalhes, vão ter mais sombras. E podem ser mais detalhados, né? Porque era um desenho que se faz uma vez só. Enquanto numa cena de 2 segundos você tem que fazer, no caso de 24 frames por segundo, né? Quase por segundo, você teria que fazer 48 desenhos. O fundo continua um fundo só. Então, 2 segundos são 48 segundos de animação para as coisas que estão se mexendo. Mas o fundo é um desenho só. Então vamos ver as etapas de produção de uma animação, né? A pré-produção se refere a tudo que é realizado antes da animação propriamente dita, é a etapa de preparação e planejamento na qual é desenvolvida a história, o roteiro, o design de personagem, a concept art, os storyboards e animatics.
Então aqui a pré-produção é onde você cria o visual, né? Você prepara a história, mas na parte em que as técnicas de ilustração são utilizadas, né? A gente vai criar os personagens, tudo que será visto numa animação deve ser desenhado primeiro, né? Tem que ser planejado e criado, né? Às vezes, mesmo com o uso de referências, né? Para coisas do dia a dia, móveis, carros, muitas vezes isso é baseado em coisas do mundo real, né? Mas as coisas para que vão ser usadas numa animação têm que ser desenhadas, né? Então você vai ter as funções dos ilustradores de concept art dentro da pré-produção, que vão visualizar essas coisas antes da etapa de produção propriamente dita, né? Que é quando a animação é realizada. Então, que é aquele desenho quadro a quadro, né? Depois é a pós-produção, que é a fase de finalização, onde ocorre a edição de som e imagem, a color grading, né? Quando são ajustadas as cores, a trilha sonora é adicionada a dublagem, e também muitas vezes são produzidos os materiais de divulgação, né? A dublagem às vezes é realizada na fase de pré-produção, para que pro desenho se adequar às falas dos personagens, né? No caso de você ter os atores famosos, né, participando da animação. Mas muitas vezes na fase de pré-produção, os próprios desenhistas ou a equipe criativa que coloca as vozes para ser um guia, né? Primeiro para os animadores e depois para ser interpretado de maneira diferente por um dublador profissional. Então, a concept art também não se aplica só a produções de animação, né? A concept art é um campo amplo, né? Ela pode ser utilizada em diversas áreas, como filmes e séries de live action, peças de teatro, podem precisar de ilustrações de cenário, de figurinos, né? Que é a concept art, campanhas publicitárias, até mesmo parques temáticos, jogos, né? de videogame e animações. Então aqui a gente tem uma hierarquia, né, da equipe de arte, né, de um filme. A gente tem o diretor, o produtor, ou produtor, ou os dois que vão decidir. Às vezes o produtor manda no diretor, às vezes o diretor manda no produtor, às vezes eles são a mesma pessoa. Mas a gente tem no topo o diretor que vai tomar as decisões mais importantes, né? Abaixo dele tem o designer de produção, que é quem vai cuidar do desenho, né, e de tudo que vai ser produzido e da criação de tudo que vai ser produzido para uma produção, né, para uma produção de animação também. Abaixo dele tem a direção de arte, né, que é onde vão ser realizados os desenhos e as ilustrações para a produção, né? Os termos design, direção de arte e design de produção às vezes são confusos. Muitas vezes podem ser eles são usados trocados, ou o diretor de arte também é o diretor de produção, o designer de produção, ou o designer de produção também é o diretor de arte. Esse não é uma área que é tão definida assim, né? Mas aqui a gente está pegando a ordem mais comum, né? Que é o diretor de arte a direção de arte vai coordenar a equipe de arte, né? Que tem onde são realizadas as concept arts. O artista, o ilustrador de concept art, normalmente pode ser um generalista ou um especialista. Então, normalmente em produções menores, né, muitas vezes os ilustradores são generalistas, né, eles fazem de tudo, cenário, personagem, objetos de cena.
Já em grandes produções você vai ter profissionais mais especializados em desenhar cenários, em desenhar personagens, ou objetos de cena. Então, boa parte do trabalho do ilustrador de concept art, ou da ilustradora de concept art, é realizar sketches, né, ou esboços de forma rápida, esboçada, para gerar alternativas e aprimorar as alternativas escolhidas. Então, muito o trabalho do artista de concept art é criar, né, possibilidades, né? A partir do momento que as possibilidades são escolhidas, ele vai transformar, aprimorar essa alternativa escolhida para prepará-la para a equipe que vai produzir a animação quadro a quadro, né? Desenho por desenho, né? Então, o artista de concept art também vai criar imagens que podem ser usadas para vender o filme, né? Para você divulgar o filme ou mostrar para possíveis financiadores. Para isso também são mostradas as cenas-chave, às vezes conhecidas como money shot, né? O que é aquela cena cara, aquela cena que é mais espetacular do filme ou da animação. Muitas vezes ela é realizada pelo ilustrador de concept art antes mesmo do storyboard e tudo, para criar esse visual da cena mais complicada, a cena mais impressionante da animação ou do filme, né? Então, não são só esboços, né? Mas o trabalho dos artistas de concept art é um trabalho que não é um trabalho final, né? Ele não é feito para ser visto pelo público, né? Ele é feito para projetar e criar o que vai ser desenhado pelos animadores, né? Então não é um trabalho em que o objetivo é que a ilustração seja impressa, vista por outras pessoas, né? Ela serve para a equipe de produção. Dentro das produções de animação e de cinema, a gente também tem os materiais gráficos, né? Que eles podem ser tanto realizados já desde o começo, né? Um pôster, na hora que o diretor, que o roteirista vai vender o filme, a ideia, né, para um produtor, para financiar o projeto, ele já pode ter um pôster, né, com o nome, com o título e uma imagem forte. Mas também na hora da divulgação do filme, na hora que ele vai para o cinema, né, vai para o Netflix, alguma coisa, você vai ter também aquele pôsterzinho do Netflix. Mas você também pode ter ingressos personalizados para o teu filme, os lobby cards, né, que são aquelas fotografias de imagens do filme, os banners para decorar o cinema, páginas e posts de rede social, outdoors, né, anúncios publicitários e os cartazes, né, como eu já disse. Então tem uma grande variedade de materiais gráficos em que o ilustrador pode trabalhar também para criar imagens relacionadas com o filme. Então, aqui nós temos, finalizando, né, aqui nós temos nossas referências bibliográficas, né, dos livros em que eu me baseei para criar essa aula e também que podem servir para vocês, né, se aprofundarem no assunto. Então essa lista está aqui para vocês, para quem tiver interesse por se aprofundar nos assuntos discutidos na aula de hoje. Então, até mais. Até a próxima. Na nossa aula de ilustração, nós vimos a diferença entre desenho e ilustração, né? E que o desenho tem várias outras utilidades além da ilustração em si, mas ele também pode ser utilizado como uma ilustração final e também na produção dos esboços para que vão construir, né, no processo de construção de uma ilustração que será finalizada e que é finalizada em outras técnicas como nanquim ou mesmo digital. E nós vimos também o que é ilustração, né? Nem todas as imagens são ilustrativas, mas quando uma imagem está ilustrando um texto, ela passa a ser uma ilustração. E finalmente nós vimos
as aplicações das técnicas em ilustração na animação, durante na animação tradicional com desenho em células, né? Você normalmente tinha um fundo onde você podia fazer ilustrações mais trabalhadas e com uma variedade maior de materiais, porque esse fundo ia ser repetido durante uma cena completa, né? Já a parte da animação dos personagens, ela normalmente era feita com a aplicação de uma tinta opaca e que fica com aparência plana, né? Sem variação tonal. Então, para que as repetições, né, os desenhos, as alterações do mesmo personagem fiquem parecidos. E também vimos como a utilização da ilustração na parte de concept art, né, que é quando a gente cria os projetos, né, faz o design e gera imagens que serão depois animadas pelos próprios animadores, né? Isso inclui cenários, personagens e objetos de cena.